propriedade física que a gente, enquanto médico, consegue avaliar durante o exame físico do nosso paciente. A palpação, né? A palpação é um meio semiológico que durante o exame físico do nosso paciente, nós conseguimos avaliar o quê? A dureza do tecido. Né? Desde a história, desde que começou a medicina, da história da medicina, o que a gente percebe é que quando você está acostumada com a maciez de um tecido e, de repente, você palpa alguma coisa dura no meio daquele tecido ou de uma textura, uma consistência diferente, a gente logo pensa que se tem uma consistência diferente, esse tecido está doente. Né? Então, foi baseado nesse conceito que se desenvolveu um software para avaliar esses atributos mecânicos dos tecidos. Né? Então, são atributos que, na verdade, são determinados pela própria constituição molecular do tecido. Então, dependendo da constituição, dependendo do quanto tem de gordura, de colágeno, de elastina, esse tecido vai se organizar, macro e microscopicamente falando, de forma diferente e com uma consistência própria, certo? Uma das características mais importantes dos tecidos moles se refere justamente a essa elasticidade, a essa consistência que os tecidos têm, certo? E que quando são sede de processos patológicos, como um processo inflamatório, um tumor, ou a própria senescência, a gente sente na palpação isso, né? Durante o nosso exame físico, a gente consegue sentir isso. O nosso grande problema é que a ecogenicidade que a gente avalia na ultrassonografia e essas propriedades mecânicas que avaliam a dureza do tecido, elas nem sempre andam juntas. Nem sempre, quando um tecido fica doente, ele realmente fica mais duro. A maioria, sim. Alguns dos tumores, por exemplo, eles vão ser muito mais ricos em fibras elásticas, portanto, mais duros, vão ter mais fibrose também, e por isso, durante a palpação, a gente sente maior dureza. Só que não é assim super relacionado, tá? Então, esse é um dos gaps, digamos assim, uma das falhas dessa linha de raciocínio na qual foi baseada esse software, tá? Então, para a gente avaliar, né, os tecidos, a gente considera essas propriedades mecânicas, tecidos que são mais elásticos, que são mais moles, que são mais soft, né, mais moles, mesmo durante a nossa palpação, eles não têm uma dureza tão forte. E, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber essa consistência em relação aos tecidos que estão sempre adjacentes. É igual, mais ou menos, a ecogenicidade. A gente fala que tal coisa é mais ou menos ecogênica sempre em relação a outra. Essa propriedade de dureza é a mesma coisa, tá? Esses tecidos que são considerados mais elásticos, geralmente são mais compressivos, mesmo quando são tensionados. Então, quando se exerce uma força sobre esse tecido, ele responde, às vezes na mesma proporção, às vezes em proporções até muito mais exageradas do que o esperado. Basta a gente pensar que quando a gente tem uma mãozinha um pouco mais pesada para fazer o exame de ultrassom, o que acontece, né, com o abdômen do nosso paciente? Esmaga, né? Tipo, que nem eu brinco nas aulas práticas, eu falo que não pode ter mão de Fiona, né? Tem que ser mão de princesa da Disney, assim, mão de Lady, mas daquela princesa antiga, Cinderela, Bela Adormecida, né? Não essas agora, que é Frozen, a Fiona é muito igual a gente, não tem,
tá? Então, esses tecidos, eles respondem. E o que mais que acontece? Esses tecidos que são mais elásticos, eles geralmente, a onda sonora se propaga com menor velocidade. Os tecidos que são mais duros, geralmente a onda sonora se propaga mais rapidamente, certo? E isso, geralmente, graças a Deus, biologia não é matemática, né? Porque a gente adora matemática. Os tecidos que são mais duros, geralmente, tendem a ser mais aqueles tecidos que são malignos. Então, como eu falei, uma grande parte dos tumores, eles têm uma consistência mais dura do que os tecidos que são benignos, como, por exemplo, processos inflamatórios, que geralmente tendem a ter muito mais edema, né, no tecido ao redor. Então, foi baseado nessas propriedades que o software de elastografia foi desenvolvido para refletir justamente a dureza de um tecido ou de parte desse tecido comparado ao que está adjacente, tá bem? E essa área analisada pelo software de elastografia, ela vai ser submetida a uma força para medir a resposta contrária desta força. Só que essa forma de se aplicar a força é justamente o que determina o tipo de elastografia diferente. Então, não tem só um tipo de elastografia. Você vai lá comprar o equipamento de ultrassom e ele fala, tem elastografia. Uau, que legal, né? Que tipo de elastografia? Porque, dependendo do tipo de elastografia que está acoplado naquele equipamento de ultrassom, você pode ter respostas medidas de forma mais quantitativa e objetiva, e, portanto, mais confiáveis, e respostas menos objetivas, muito mais qualitativas, e, portanto, menos confiáveis. Tá bem? Todo esse sistema, ele mede essa resposta através de uma equação matemática que eu não tenho a mínima ideia como chegaram a essa conclusão e nem quero ter, ok? Mas a questão é que, da mesma forma como as ondas sonoras, durante a formação da imagem em modo B, elas são processadas e essa resposta é transformada em pontos de luz de maior ou menor intensidade, a resposta a essa força aplicada também, matematicamente, vai ser transformada para que a gente entenda a dureza daquele tecido conforme o tipo de elastografia. Né? Então, para que serve esse negócio? Para quantificar a dureza do tecido. Então, em que situações? Quando você suspeita, por exemplo, de fibrose. A mais usada na medicina humana é para quantificar a fibrose hepática. Então, dependendo do grau de fibrose hepática, você ainda pode entrar com medicação e tentar estacionar essa fibrose. E, dependendo do grau, essa pessoa vai para a fila de transplante. Né? Detecção de malignidade, de lesões focais. Tem trabalhos já não só experimentais, né, como tem na veterinária, mas já na rotina, na medicina humana. Aqui em São Paulo, nós temos diversos centros médicos já utilizando elastografia, tanto privado, né, na prática privada, quanto nas escolas, né, aqui no HC, por exemplo, que foi onde eu trabalhei como pesquisadora. Então, aqui é só o esqueminha, né, mostrando que o tecido com fibrose, ele responde mais rapidamente. E aqui o tecido mostrando, né, de forma qualitativa, nessa escala aqui de dureza, que os tecidos mais duros, em relação ao tecido adjacente,
eles são mensurados não de forma qualitativa, não tem um valor numérico esse daqui, né? Essa sonoelastografia. E esse aqui, que é a ARF, tem um valor quantitativo, tem um valor numérico para a gente medir. Ok. Bom, atualmente esses softwares de elastografia, eles estão disponíveis em vários equipamentos. E essa capacidade, né, que tem de evidenciar e destacar lesões focais de dureza diferente dentro de um mesmo tecido, são justamente as características que a gente está buscando associar com a informação modo B. É interessante isso porque esses resultados, às vezes, surpreendem a gente. Por exemplo, aqui, né? Esse aqui é um dos resultados que a gente teve no fígado de um dos ratinhos. Eu acho que esse aqui também dá para ver isso. Esse ratinho tinha ascite e tem um nódulo gigantesco aqui. Né? Então, se você for avaliar a dureza, olha, o azul é o mais duro, o vermelho ele está considerando como sendo o tecido mais mole, tá? Então, se você considerar esse nódulo gigante aqui, que é esse aqui, ele é bem mais duro em relação ao tecido que está adjacente. E era mesmo um nódulo de hepatocarcinoma. Só que se você considerar todo o restante aqui, ó, do tecido, ele também está duro. Então, aí você fala, puxa, mas será que todo o resto também é tumor? Não. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tudo que é novo tende a ser superestimado. Né? Então, tem aquela expectativa enorme em cima daquela coisa que é nova, e aí se acha que pode usar para tudo, mas não. Tá? Esses estudos ainda continuam. Tá? Tem muita coisa para ser estudada na veterinária, inclusive na medicina humana, porque, como vocês viram, é algo que não tem aí nem 20 anos de rotina, nem na medicina humana, então tem muita coisa para ser estudada. A gente está trabalhando ainda com um projeto de ARF com cães, que ficou meio... aí aleijado, né, Tarsila? Mas, se Deus quiser, a gente continua uma hora aí. Em gatos também, a avaliação de tecido hepático com a ARF em gatos. E tem, como eu falei, alguns trabalhos na literatura nacional. Não sei por que não está entrando os filminhos, mas tudo bem. Mostrando, né, o uso também desse grupo brasileiro, estudando a elastografia de neoplasia mamária em fêmeas caninas, de elastografia esplênica em gatos, e esses vários trabalhos que o pessoal está desenvolvendo aí, avaliando testículo, próstata. O que se tem de expectativa em relação ao futuro? Bom, ele é um método novo, ele é um método dinâmico, tem a facilidade de ser associado à imagem modo B, então a gente já tem alguma vantagem nesse sentido, você sabe exatamente o que você está vendo na hora que você escolhe o local em que você vai avaliar a dureza, então é um método bastante promissor. Só que a gente precisa, então, perceber que dependendo das indicações que você quer aplicar daquele método, a gente precisa verificar qual o melhor tipo de sistema para aquilo que você tem de expectativa de uso e ficar com o pé atrás ainda, pelo menos na minha visão, que é um método muito novo, tem muita pesquisa para ser feita e que a gente tem que tomar o cuidado para não superestimar esses resultados, tá bem?